piloto, meu nome é Henrique Pessina, eu sou despachante documentalista no estado de São Paulo. Tô arrumando essa mesa aqui, ó, e as iluminações para fazer um vídeo sobre suspensão de CNH. Então fica nesse vídeo até o final, já aproveita e se inscreve no canal e não perca nenhum detalhe do vídeo. Se você não quer ser suspenso, ou se você já está, ou se de repente quer ajudar alguém que precise desse vídeo aqui, já encaminha para a pessoa aí, para o camarada. Piloto, sem enrolação. Hoje eu vou explicar para você aqui nesse vídeo o que é uma CNH suspensa. Fiz algumas anotações para não me perder aqui no raciocínio, mas vai ser uma explicação rápida, prática, da mesma forma que eu explico quando um cliente me liga ou quando ele vem até o meu balcão aqui para eu dar o atendimento para ele. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é uma CNH suspensa? O que é a suspensão? A suspensão nada mais nada menos é do que um processo administrativo interno do Detran. Nesse processo administrativo você vai ser punido. A punição acarreta aí normalmente de 3 a 6 meses, de acordo com a multa, com as multas que você tomou, e tem alguns casos que é de 6 meses a 12 meses. Salvas algumas exceções que são, por exemplo, de bafômetro, que você fica 12 meses. É o mínimo 12 meses, não tem como pegar menos de 12 meses de suspensão. A suspensão é um período onde você não pode dirigir. Então, por exemplo, se você toma uma multa de bafômetro, você não pode dirigir por 12 meses, caso você seja pego dirigindo ou tome uma multa, mesmo que não seja em flagrante ali a abordagem, mas que você tome uma multa e não indique o condutor para alguém que estava dirigindo na situação e aquela pontuação ficar na sua CNH durante o período de suspensão, você vai ser cassado. Qual a diferença da cassação e da suspensão? Que são as duas punições que o Detran aplica na CNH dos condutores. A suspensão é esse período que você não pode dirigir. Posterior a ele, você faz uma reciclagem, que é um curso de 9 dias. Após o 9º dia, você, com a conclusão devida lá do percentual de aulas, você agenda uma prova teórica, realiza essa prova teórica no Poupatempo ou em um CFC, que são essas lojas credenciadas ao Detran. Com a aplicação da prova, a aprovação da prova, você tem a sua CNH desbloqueada após o término do período. Então, se você pegou 12 meses, você até pode fazer a reciclagem dentro desses 12 meses, mas o bloqueio administrativo só vai sair após o período. Um exemplo de 12 meses. Iniciou dia 12/12 de 2024. A partir do dia 12/12 de 2025, você já pode ir com a prova no Poupatempo ou em um despachante credenciado e pedir para que seja feito o desbloqueio. Normalmente é feito aí em até 48 horas. Principais motivos da suspensão. Principal motivo é excesso de pontos, tá? Excesso de pontuação. Então você tem 40 pontos hoje na regra atual, desde 2022, salvo engano. Então são 40 pontos. Caso você não seja um motorista profissional, a cada multa de 7 pontos, você perde 10 do seu limite. Então, por exemplo, eu não sou um motorista que exerce atividade remunerada, eu não tenho essa observação na minha CNH. Então, se eu tomar uma multa de 7 pontos, eu vou ter a CNH contando que eu não tenho nenhum ponto. Então, tomei nenhuma pontuação. Tomei uma multa de 7 pontos, a minha CNH vai ter 7 pontos no prontuário e o meu limite para não ser suspenso, que seria de 40, cai para 30. Então, eu fico com 7 pontos e 30. E aí, se eu tomar 3 multas, eu estouro a CNH com 21 pontos. E aí eu vou ser suspenso. Ou, se eu tomar 12 multas de 4 pontos, eu vou ser suspenso também porque excedeu os 40 pontos. Segundo motivo, multa autossuspensiva. A multa autossuspensiva, exemplo, uma multa de até acima de 50% do limite da via. Então, a via ela é 50 por hora, você passou a 110, você passou dos 50%, que é acima dos 50% do limite, você toma uma multa de R$ 890, 880, e tem uma multa autossuspensiva. Você ficando com essa multa no seu prontuário, por mais que seja uma única multa de 7 pontos, ela já te acarreta em um processo de suspensão. Reincidência, então, por exemplo, bafômetro, se você tiver uma reincidência em bafômetro, você aumenta a punição. Então, por exemplo, você tem um bafômetro de 12 meses. Se você toma outro bafômetro dentro de 12 meses, você tem uma multa, um processo de suspensão de 24 meses. Ao invés de ficar suspenso 12, você fica suspenso 24. Então, essa reincidência também ocasiona em uma nova suspensão que vem dobrada. E o valor da multa também vem dobrado. Então fiquem ligados aí com reincidência. Quarto e último e um dos mais importantes é ignorar as notificações. Por quê? Quando você é suspenso, você toma uma multa, por exemplo, de acima de 50%, uma multa autossuspensiva. Mas nesse dia não era você dirigindo. Você acabou que você mudou de endereço, essa multa não chegou para você no seu endereço físico, no correto, onde você reside, e aí você não conseguiu indicar o condutor, acabou passando batido e não era você dirigindo, era seu primo, por exemplo. Após o processo de indicação de condutor, passou a validade, você não viu, não soube da multa, chegou um processo administrativo de suspensão. Você tem até 3 instâncias para recorrer nesse processo e apresentar um condutor. Ah, mas o processo, a tramitação da indicação de condutor já passou.
Não interessa, você pode sim explicar, apresentar documentação e aí cabe ao órgão de trânsito aceitar ou não. Não é certeza que eles vão aceitar, mas sim a gente já conseguiu alguns deferimentos dessa forma, apresentando uma documentação e mostrando que não era ele, com provas e tudo mais, que não era ele dirigindo naquele dia, e aí o juiz da Jari lá acabou aceitando a argumentação e anulou a pontuação, e não temos nenhum nem dois, a gente tem diversos casos como esses aí de anulação de processo de suspensão, então não vacila e não ignora a notificação. Próximo ponto aqui, o que você não deve fazer. Primeiro, eu já falei agora anteriormente, que é ignorar a notificação. O segundo ponto, tá suspenso? Não dirija, evita ao máximo dirigir. Não só isso, né? O que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ser parado. Poxa, mas se você bate o carro e você tem seguro, você tá errado. Então você foi lá e bateu numa Porsche, sem querer, você bateu, não viu o farol, enfim. Algo aconteceu ali, você não viu, acabou batendo. Você tem seguro. Se você estiver suspenso, o seguro não cobre esse reembolso. Se ele fizer a pesquisa, é claro, tá? Mas já aconteceu com um amigo, enfim, a gente não vai tratar aqui as exceções, a gente vai tratar o correto. No processo correto da seguradora, ela não deve pagar, porque esse condutor não poderia estar dirigindo, não estava apto a dirigir. Então, não é só a questão da abordagem, mas acontece algumas coisas, enfim. E até mesmo durante, às vezes você bateu, teve vítima, vai vir policial, vai consultar. Então, não é só a blitz, porque a gente ouve de muitos clientes, mas eu dirijo, nunca fui parado e tudo mais. Mas de qualquer forma, cuidado, porque pode acontecer e aí acaba que você leva um prejuízo até maior do que ser caçado. Por exemplo, numa batida ou num roubo do carro, que você não pode ter o valor aí pago através da seguradora devido ao processo. Segundo ponto que você não pode fazer, carro no nome. Mas eu não dirijo, minha esposa que dirige, meu filho que dirige, mas os carros estão todos no meu nome. Pessoal, não interessa. O seu filho, às vezes eu atendo clientes aqui que tem 2 filhos que dirigem carros em nome dele e a esposa. Tem 3 carros no nome dele fora o dele. Estão todos no nome dele. Eu estou suspenso. Não transferiu nenhum carro de nome. Não colocou nos devidos nomes. Às vezes o filho toma uma multa lá no Rio de Janeiro, a notificação não chega e acontece alguma coisa, enfim. Você acaba sendo caçado mesmo sem ter sido você que estava dirigindo. Então não vacile e transfere os veículos de nome. Porque às vezes é uma besteira, uma notificação, um dia que você acaba esquecendo de mandar lá nos Correios, manda com um dia de atraso, blau, acaba perdendo tudo aí por uma besteira. Não esperar caducar. Muita gente nos procura aqui, eu estou esperando caducar o processo, já vai para 5 anos. O que acontece? O processo de suspensão, o Detran ele pode te punir até 5 anos. Então, não fiz nada, mas até agora não bloqueou, vai caducar. Ele não caduca. Se passar do 5º ano, ele caduca, mas até hoje a gente atua nesse mercado aqui desde 2000. A gente está no escritório desde 1987, mas com suspensão e cassação desde 2016. A gente nunca viu prescrição, tá? A gente já tentou entrar com alguns processos de prescrição quando estava próximo do 5º ano, mas eles não aceitam e acabam, na verdade, bloqueando. É muito raro, ainda mais agora com o sistema automatizado, você conseguir uma prescrição, vamos dizer que o Detran esqueça da sua suspensão. Então não fica vacilando, esperando caducar, vai caducar. Não caduca. O que acontece é prescrever após 5 anos. Você já viu isso, Pessini? Não, eu não vejo isso, nunca vi, na verdade. A gente já tentou algumas vezes, alguns casos específicos, mas não deu certo porque não estava a partir do 5º ano. Então não tem nem como você apresentar uma jurisprudência ou algo do gênero. Eu já falei o que não fazer, né? Vamos lá. Eu já falei o que é CNH suspensa, principais motivos da suspensão, o que não fazer e agora o que fazer. Bom, primeiro passo, verificar em qual fase o processo está. Primeira coisa para você saber para onde você deve ir é saber onde você está. Onde está o processo? Em qual fase está? Tem notificação com prazo para recurso? Não tem prazo para recurso? Já entrou bloqueio? Já passou o prazo, mas ainda não entrou bloqueio? Aonde estou? Sabendo onde estou, é mais fácil saber para onde eu quero ir. Se você não sabe onde você está, você não tem para onde ir. A gente não consegue saber o que fazer a partir disso. Então, primeira coisa, identificar onde você está. Segundo ponto, analisar os prazos. Então, não entrou com recurso e passou o prazo, quanto tempo falta para entrar o bloqueio na minha CNH? Dá para entrar em segunda instância sem ter entrado em primeira? O que fazer? Qual prazo? Tem prazo? Mas tem ainda 10 dias para entrar com recurso. Vamos entrar com recurso? Sim ou não? Temos 10 dias. E aí é aí que você deve ver onde está, quais prazos você tem. Terceiro, ver se cabe o recurso. Tem o prazo? Cabe recurso? Eu tenho um bom álibi, um bom argumento, uma boa teoria de argumentação, ali, uma boa corrente de argumentação para conseguir entrar com recurso e ganhar esse recurso? Entrar só por entrar a gente não quer. Todos os recursos têm chance de ganhar.
mas você tem que ter um bom álibi, uma boa argumentação para conseguir elaborar um recurso mais assertivo que aumente ainda mais a probabilidade de ganhar. Quarto passo, entender a penalidade, saber o que aconteceu. Foram várias multas de várias placas que ocasionaram esse bloqueio. Foi uma multa uma vacilada que você deu de uma autosuspensiva, foi um bafômetro. O que ocasionou a suspensão? A suspensão por si só é uma penalidade só, eu estou explicando o que é a suspensão. Mas existem vários fatores aí anteriores que ocasionaram isso. Qual o cenário? O que ocasionou esse processo? E é isso daí que até vai te ajudar a saber se vale a pena entrar com o recurso lá do que eu falei anteriormente ou não. E quinto e último é buscar orientação profissional, seja despachante, seja advogado ou seja algum profissional da área que entenda do assunto. Não tenta se virar sozinho. Procura vídeo no YouTube, mas acima de tudo, contate um profissional até para você conseguir consultar, porque não é fácil, principalmente no Detran de São Paulo. A maioria dos meus seguidores aí é de São Paulo. Então, assim, no Detran de São Paulo não é uma informação que fica ali muito clara. Então tem que saber buscar e saber ver onde estão os prazos, em qual situação você está e como prosseguir a partir de agora. Próximo bloco aqui, eu anotei aqui que é um ponto bem bacana. Quando não dá para recorrer? Porque recurso é um direito do condutor, mas tem casos que não dá para recorrer. Principal ponto, depende da fase. Então tem que ver qual fase o processo está, principalmente por prazo. Então passou o prazo, infelizmente acabou, a gente não consegue entrar com recurso. Existem algumas medidas administrativas, algumas manobras que a gente consegue fazer para ter uma tentativa de entrar, mas assim, não é o certo. Passou o prazo, não tem mais o que fazer, infelizmente. Vai ter que ir atrás da reciclagem, porque com certeza será bloqueado em alguns meses. Depende do erro no processo, então, por exemplo, tem casos que o processo está errado, principalmente em algumas infrações, os prazos de notificação não foram entregues dentro do prometido. Então, existem diversos fatores administrativos que são erros do próprio órgão que cabem o recurso. Então, dá para conseguir muito êxito aí, muita anulação em cima do próprio processo. Você só analisando o processo, você consegue ver e saber se dá ou não para entrar com um recurso que tenha uma alta probabilidade de ganho. Terceiro ponto. A multa não fui eu quem tomei. Emprestei o carro, a pessoa tomou a multa lá na Bahia, lá no Espírito Santo, enfim, em qualquer lugar no Rio Grande do Sul, e a multa não chegou no meu endereço. Eu não olho o aplicativo e aí eu acabei sendo suspenso. Tem sim argumentação, apresentando uma documentação do condutor, dizendo que era ele dirigindo, houve uma falha de entrega na notificação, tem como buscar essa falha no próprio sistema do órgão autuador e verificar se teve um envio ou não, tem que verificar se a pessoa não aderiu ao SNE, uma série de fatores que precisa de um auxílio de um profissional, a gente está aqui para isso, mas esses fatores aí são os principais. Não perder prazo, verificar cada infração para ver se realmente foi você que tomou, ver se não tem nenhuma placa errada lá, às vezes tem uma placa lá que não é sua. Aconteceu já aqui com clientes, amigos, inclusive até de infância meu, que chegou aqui com uma notificação, suspensão, e duas das placas ali não era dele, ele não tinha conhecimento. Houve um erro interno lá no órgão autuador, que foi indicado para ele, quando na verdade não era para ser indicado para ele. A gente notificou, foi muito simples, muito rápido. O carro não estava no endereço dele, enfim, a gente conseguiu êxito aí através de um erro do próprio órgão autuador, que ele não havia visto anteriormente, e no processo administrativo a gente conseguiu a anulação através dessa inserção incorreta aí que havia sido inserida anteriormente. E é isso então, eu acho que eu expliquei tudo direitinho. Bom, vamos lá, só relembrando aí, passei o que é a suspensão, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quando dá para recorrer e quando não dá para recorrer. E é isso, piloto, eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Caso você tenha mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários qualquer coisa que agregue ao vídeo. Eu gostaria que você fizesse sobre tal coisa, como resolver tal coisa, o que fazer, enfim. Deixa aqui embaixo que vai virar vídeo. Já falei anteriormente e repito, será um vídeo por semana, será postado todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Então não vacila, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Outro ponto, se você está passando por isso, piloto, não vacila. Qualquer erro aqui pode custar muito tempo e dinheiro, principalmente tempo, que tempo não volta. É triste quando, infelizmente, tem argumentação, tem motivo para anular e a pessoa perde o prazo e não faz nada e acaba perdendo esse tempo aí e ficando suspenso. Qualquer dúvida, se você quiser que eu analise seu caso pessoalmente, é só mandar um comentário aqui ou clicar no link, chamar no WhatsApp, falar que quer falar sobre suspensão, que veio através desse vídeo. Será um prazer te atender e poder ajudar você no seu processo.